E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus. Sempre mesmo. Eu não ia fazer vídeo, mas sobrou 20 minutinhos aqui antes de apagar as luzes. Aí eu comecei a fazer aqui umas coisas diferentes. Falei, deixa eu ver se tem ovo galado, se não tem ovo galado aqui. E até falei, não, agora eu faço vídeo para falar pro pessoal, né? Como eu falei, quando eu lasco, né? Mas também sei alisar também. Eu tinha metido o pau naquela canária que eu falei que tinha depenado o filhote, foi ou não foi? Perdoei, é assim, né? Acabei de fazer ovoscopia nos ovos da bichinha, eu nem sabia, não dá tempo, gente, não dá tempo. Em vez de fazer remanejamento de ovos, eu faço remanejamento de filhotes, já chego lá. Então, como aqui é tudo dinâmico, não dá, por enquanto pelo menos não dá para ficar olhando. Como sobrou um tempinho, eu fui fazer ovoscopia hoje. 6 ovos e 6 ovos galados. Que beleza! Aí eu gostei. Aí tem que perdoar a bichinha, né? Desesperada, mal saiu de uma ninhada, depenou lá, que eu falei que pegou um filhote para Cristo, mas em compensação, 6 ovos, 6 galados, tá perdoado. Tá perdoado. E aquela outra que fica aqui em cima também, que eu tinha falado, que o filhote ficou na pontinha do ninho, ela já caiu para dentro, 4 ovos mais 3 galados. Aí alguém já está perguntando, Zé Carlos, mas você não falou que você não acasalou? Não acasalei mesmo. Isso aqui é só a tropa aqui desse lado, que ficou do ano passado. Eles se acasalaram, porque eles ficaram dentro das mesmas gaiolas, então foi um repeteco dos casais que ficaram do ano passado, e eles estão, e eu nem sabia, aquele na ponta lá, fui dar uma olhada, já estava com um filhote, tá com um filhote lá e um ovo, provavelmente não tenha mais nada porque ele já está graúdo. O outro lá de cima também está com um filhote, tinha 2, deu diferença de dias. Aí esse eu já tinha visto há uns 2 dias atrás. Aí o menorzinho não aguentou e morreu. Também tem um lá em cima também. A amarela lá, a canela cobalto amarela, que muito me interessa, finalmente levou quase um mês, mas deitou, nem vi. Ontem estava com 3 ovos, não sei se colocou o quarto, tal. Eu tô ajeitando machinho aí, ó, de Frisado do Sul, danado para passar a gaiola pro outro lado para pegar a fêmea do vizinho lá. Então é assim, gente, continua muitas perguntas chegando e eu não decorei, mas eu tô vendo aí as mensagens. Mandar um abraço pro Paulo Baltazar, lá da SOS da Bahia. E ele comentou daquele vídeo anterior que a gente tinha falado, diferença de meses, se poderia atrapalhar no Campeonato Brasileiro, e ele comentou que de repente sim poderia, na opinião dele, principalmente as fêmeas que poderiam se aprontar primeiro. Amarelo mosaico fêmea, né? Um exemplo, né? Concorre separadamente, né? Então as mosaicos fêmea, aí no caso, vão concorrer, vermelho mosaico fêmea, tal, vão concorrer separadamente dos machos. Então muitas vezes elas já estão prontas e podem começar o processo de arrancar penas do próprio corpo, mas aí não seria uma vantagem. Porque o que foi colocado, que me perguntaram se lá no Nordeste, Norte e Nordeste, para os pássaros estarem mais desenvolvidos,
se levaria vantagem em relação ao sul e o sudeste. E aí a vantagem que ela leva é de estar pronta, mas ela se arrancar pena do próprio corpo, como foi o que aconteceu que eu relatei para ele. Quem acompanha aí aquele vídeo que eu fiz lá do meu quarteto de canela cobalto, acho que era vermelho marfim intenso, e aí eu ainda fui acabar de descobrir que eram fêmeas, tem vídeo aí no canal, que elas começaram a pegar o papel do fundo da gaiola, começaram a pegar a pena do próprio rabo, virava e pegava a pena aqui, e eu me lasquei e acabei perdendo. Mas vale bastante a participação sadia do pessoal aí nos comentários. Eu aproveitei para falar até, que eu falei como eu não ia fazer vídeo, mas a bichinha estava com 6 ovos. Ela vai ficar, ela já está chocando, ela vai ficar. Mas eu poderia utilizar. Se eu também estivesse anotando, tivesse com aquela plaquetinha nas gaiolas, ou se estivesse anotando no caderno, eu poderia pegar outras fêmeas que se enquadrasse mais ou menos no mesmo dia, no mesmo período de choco, pegar os ovos dela e de repente passar 2, 3, um ovo e já liberar ela. Mas eu nesse caso eu não vou fazer isso. Eu vou deixar ela por mais um período, como eu falei, quando os filhotes nascerem, aí eu vou pegando esses filhotes, conforme for, e irei distribuindo para outros casais. Poderia fazer já imediatamente? Já, mas como eu falei, eu não anotei, e aí poderia dar um BO. Que BO? Tem fêmeas aqui embaixo que elas estão chocando, eu acho que eu já falei, né, que elas estão no vazio, estão chocando e não tem ovo, só que eu não anotei a data. E tem outra fêmea ali que estava com 4 ovos e eu fiz ovoscopia e ela também não tem nenhum galado. Ué, então por que tu não pega o ovo lá e já passa para essas aí e libera ela? Por um problema que se tem que pensar. Essas aqui podem estar, vamos supor que aquela lá esteja no 7º dia, 8º dia. E essas aqui que eu não sei, de repente, já estão no 11º, 12º dia. Um exemplo. Vocês têm que pensar, a canária não vai ficar 1 mês chocando, 2 meses chocando direto. Muito raro acontecer uma coisa dessa. Muito. A própria natureza, ela é sábia. Então deu ali 15 dias, 16 dias, 17 dias, não nasceu filhote, pode perceber que a fêmea, ó, vaza do ninho, que nem pombo correio aí, né? Sai de um lugar, solta lá embaixo e ele volta para o lugar. A canária deve ter a memória hereditária, aí vamos colocar desse jeito, que ela não tem relógio. Como é que ela vai saber que é 13, 14 dias estourado o período do choco? Ou as anquinhas dela lá de repente vão ficar cansadas e ela, ó, aqui não deu em nada e vão embora para outra postura e tal. Então não pense que se você deixa, já aconteceu, tá? Por isso que eu falei, é raros. Deus chegar, sim, teve canária que... Gente, vocês têm que pensar da seguinte maneira, quando a gente fala, a gente está falando do grosso modo, mas toda regra tem a sua exceção, beleza? Já aconteceu de fêmea ficar mais de 30 dias, emendar um choco no outro, já. Como assim? O que é emendar um choco no outro? Ela estava deitado, ficou deitado um bom período. E como é que eu descobri isso? Porque tinha lá 8, 9 ovos, não vou lembrar agora. Então ela tirou 4, 5 da primeira postura, não saiu do ninho, iniciou um novo processo, botou ali mais 4, 5 ovos, ficou aquele chumaço lá, 8, 9 ovos lá dentro.
Então, acontece, porém é raro, tá? Então, a canária deu ali seus 15 dias, 16 dias estourado, não nasceu filhote, ela vai sair do ninho, porque ela não vai perder o tempo dela, ela vai dar uma descansadinha e tal, e logo ela volta a colocar ovo, volta para o processo reprodutivo dela. Por isso que a gente fala, o pessoal pergunta, Zé Carlos, minha fêmea abandonou o ninho com 10 dias, e agora que eu faço? Se você não sabe, ou você não viu quando ela abandonou o ninho, já gelou os ovos, já era, perdeu. Se você tivesse por ali, tivesse visto, e você tivesse uma outra fêmea que você pudesse colocar, e aí no desespero, nem vamos pensar em data, que nem eu falei agora há pouco, diferença de dias, o negócio é salvar o ovo. Aí você botaria debaixo de uma outra fêmea ou de outras fêmeas. Agora, a fêmea saiu, pagou a luz, a fêmea não voltou para o ninho. Passou a noite, madrugada, já esfriou o ovo, você perdeu os filhotes. Se estava galado, perdeu o filhote, esquece. Pode tirar, jogar fora, libera. E aí o que eu faço? Tira o ninho fora, deixa o bicho descansar. Com 5 dias, eu coloco o ninho novamente para ela começar a chocar. Tem filhote ali. Gente, o pessoal pergunta, separa o macho, não separa o macho, bota o macho com o filhote para um lado, com a fêmea. Gente, vocês é que tem que observar o que melhor se adequa aí na casa de vocês, no criador de vocês. Aqui eu posso mostrar. Ali, 2 filhotes, ela está com 6 ovos galados no ninho. O pai está tranquilamente alimentando os bichos nem se atrevem lá no ninho da mãe. Pode até ficar na beirada do ninho e só, não pousa lá dentro. Aqui embaixo está com 2 filhotes, a bicha já está com 4 ovos. Eu não vi se está galado aqui de baixo, ó. Os filhotes estão lá junto com a mãe, tem 2 ninhos, um de cada lado. Os filhotes estão tudo empoleirado lá em volta, mas não pula para dentro do ninho de jeito nenhum. Lá aquele outro casal de Gloucester que está lá, que ficou remanejado, ficou com 5 filhotes. Fêmea já botou mais 4 ovos. Lembra que eu falei que eu peguei o macho galando ela na panelinha? Tá aquela bagunça lá de 5 filhotes passeando pela gaiola, a fêmea tá deitada e o macho tá se virando para dar comida para todo mundo. Agora, como eu falei, tem que conhecer os seus bichos, tem que conhecer a personalidade de cada um. Então, vou dar outro exemplo. Tem muita gente que eu sei que coloca divisórias para os bichos não se ver, porque acha que, não, o macho daqui não pode ver. Acabei de falar, né, que o macho daqui queria pegar a fêmea lá do outro lado. O macho não pode ver o macho de lá, papá. Pode acontecer? Pode. Toda regra tem a sua exceção. Aqui todo mundo olha pela lateral como olha o vizinho lá do outro lado. Mas não teve aquele que eu coloquei lá, que o canela estava encrespando com o outro do lado? Eu botei a divisória, tá lá até hoje. Podia ter feito ovoscopia, que já deu um tempo. Daqui a pouco o que eu vou lá? Vou retirar aquela grade. E aí vou observar se eles já acalmaram, se eles estão cuidando da vida deles ou se eles continuam enchendo o saco do outro. A tendência é se acostumar. Se não se acostuma de início, a gente tenta, como eu falei, eu sou aí o zelador, o síndico desse prédio e eu tenho que ver aqui cada apartamento, né? Cada gaiola é um apartamento e eu tenho que resolver a vida de cada morador, vamos colocar desse jeito aí. Então, não fiquem desesperados, não fiquem. Como eu tenho uma quantidade maior de pássaros, a gente tem a facilidade de fazer o remanejamento.
Vocês que de repente tem 1, 2, 3, 5 casais, vocês vão acabar sofrendo um pouco pelo problema de datas, seja de trocar filhotes, seja de trocar ovo e tal. Mas, como eu falei, somado, não sei se você passa o dia inteiro no criador, eu não sei se você sai para trabalhar, que hora você sai. Eu conheço uma porrada de gente que acorda 4 da manhã, 5 da manhã e antes de ir para o serviço vai dar farinhada para os seus bichos. Chega na hora do almoço, vem para dar uma passada, dar uma olhada como é que tá as coisas. E adora o horário de verão, porque essa horinha que se ganha, ele ainda vai lá para dar papinha para filhotada. Então, a vida do criador não é fácil, né? A vida do criador aqui, junto com esses bichinhos aqui, é muita atenção, é muita dedicação e muito conhecimento e muita observação. Então, muitas vezes eu falo aqui, observa. A gente já falou que muitas das coisas servem, muitas outras coisas, apagou a luz, 6 horas. Não serve, você tem que ver o que está acontecendo aí no seu criador. Valeu? Eita fome, hein? E tá com comida no papo. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!